Eu quero que isso seja um pesadelo. Eu não quero que essa seja a minha vida. Essa história é tão difícil de entender porque há tanta perda dentro de um lar. Mãe mata marido e 2 filhos, deixando o bebê ileso. Sem dúvida, essa família enfrentou em meses mais do que muitos suportam a vida inteira. Mas agora surgiram novas informações de que a mãe, que falava sobre suas dificuldades como esposa de alguém lutando contra um câncer no cérebro e que cometeu uma terrível tragédia em casa, tinha segredos financeiros obscuros que remontam a quase uma década. Estamos no caso da Law and Crime. Sou Chris Stewart. Vamos contar essa história com cuidado, pois há muito a analisar. É muita tragédia. Estamos falando de uma história em que um homem e seus 2 filhos perderam a vida nas mãos de uma mulher que claramente está enfrentando dificuldades. Além da tragédia familiar, em Madbury, New Hampshire, em 18 de agosto, novas informações surgem nesta semana indicando que Emily Long supostamente já tinha o hábito de roubar nos empregos anteriores. Após os assassinatos do marido, da filha e do filho, o empregador dela disse que Emily Long havia roubado mais de $660 mil do seu negócio entre janeiro de 2023 e julho deste ano. E agora há novas acusações de que ela supostamente roubou do empregador em 2016. E eu vou falar mais sobre isso em apenas um momento. Primeiro, vou explicar o que as autoridades de New Hampshire relataram em 18 de agosto. Foi por volta das 8 horas daquela noite que eles foram chamados para esta casa. Lá, encontraram 4 mortos. Ryan Long, 40, e 8 anos, seu filho Parker, 8, e sua filha Ryan, 6. Os 3 tinham sido baleados, e eles também encontraram o corpo da esposa de Ryan e mãe das crianças, Emily, que tem 34 anos. A polícia achou a arma perto da família e reuniu o que eles relataram ter ocorrido na casa. Emily atirou nos 3 familiares e depois se matou com a arma. O casal também tinha um filho pequeno que não se feriu. Em breve explico como você pode ajudá-lo. Agora, não há dúvida de que essa família estava passando por dificuldades, que Emily estava passando por dificuldades. Em abril, seu marido Ryan recebeu o diagnóstico de câncer cerebral. É simplesmente difícil viver essa vida e não ter absolutamente nada sob o meu controle. Emily ganhou seguidores no TikTok ao compartilhar suas dificuldades. Na biografia dela estava escrito: esposa de paciente com câncer no cérebro. Ela afirmou que discutir saúde mental com seguidores era, abre aspas, mais barato que terapia. É tipo, ok, agora a gente perdeu totalmente o controle. Pelo menos quando ele estava passando pela radioterapia, eu sei que tem sido difícil pra ele. Eu sei que tem sido exaustivo. O cérebro dele está inchado. Ele sente tantos sintomas. Isso tem sido difícil pra mim como parceira de ver, mas agora estamos em uma fase de monitoramento, onde a recorrência pode acontecer. Durante a radioterapia isso foi totalmente interrompido, então eu sinto muita ansiedade em relação a isso. Essa foi a última postagem dela antes dos assassinatos. Ok, eu passei maquiagem e coloquei roupas de verdade pela primeira vez, basicamente. Maquiagem desde que fomos para Cape Cod em julho e roupas de verdade, Deus sabe há quanto tempo. Então, estou tentando sair dessa rotina. Já falei antes, mas nossos filhos realmente estão com dificuldades. E agora estou começando a notar algumas mudanças no nosso filho de 3 anos. O que é difícil porque ele é muito novo para terapia. Sei que vão sugerir terapia lúdica. Já fizemos isso antes e não vejo muito benefício. Ele é muito novo para terapia de conversa. Mas, por exemplo, ontem à noite ele simplesmente não conseguia dormir. Ele ficou acordado a noite toda. Ele estava chorando. Ele nunca é assim. E eu comecei a perceber que ele está se mexendo mais à noite e simplesmente está tendo mais dificuldade. Isso é simplesmente devastador. Mas estou determinada a criar normalidade. Vamos descer a rua até a casa dos nossos vizinhos, amigos próximos de vários outros amigos nossos. Eu não acho que meu marido vai vir. Talvez ele venha porque é logo ali na rua, só algumas casas adiante.
Mas é importante para meus filhos estarem com os amigos deles. E eu tenho lutado muito, estou realmente deprimida e acabei me tornando muito reclusa, só querendo ficar com meus filhos e meu marido. E eu, embora isso possa parecer bom pra mim, não acho que isso seja bom pra mim. Dito isso, que eu estou fazendo uma mudança, começa hoje. Eu vou começar a me arrumar. Provavelmente eu não vou passar maquiagem, porque eu realmente não uso maquiagem com muita frequência, a menos que eu vá a algum lugar. Preciso voltar a ser mais sociável. Já fui a pessoa mais sociável deste planeta. No último mês, eu basicamente recusei 98% de todos os convites. Meus filhos precisam estar com os amigos, então me cobre isso. Hoje, estou ajustando minha perspectiva, estou me esforçando para sair da minha depressão e fazer isso pela minha família. Dito isso, feliz sábado e espero que todos estejam tendo um dia fantástico. Eu vou ter um dia fantástico. Ninguém jamais saberá o que aconteceu dentro daquela casa no dia 18 de agosto. Ninguém jamais vai entender a verdadeira motivação para o que a polícia diz que Emily fez. Mas após os assassinatos, veio à tona que ela também estava sentindo pressão relacionada a preocupações sobre o que ela supostamente havia feito financeiramente, as pressões de uma investigação criminal. Emily era diretora de operações de uma rede de restaurantes de asas de frango com várias filiais em New Hampshire. O empregador dela disse à WCVB-TV de Boston que Emily estava sob investigação por supostamente roubar da empresa desde o início de 2023. Ele afirmou que notou que depósitos em dinheiro não eram feitos na conta da empresa e que cheques manuais iam para a conta de Emily. Quando ele somou as perdas, afirma que Emily roubou mais de $660 mil da empresa dele. Agora, mesmo que Emily supostamente já estivesse desviando dinheiro da empresa muito antes do diagnóstico de câncer do marido, o chefe dela disse que tentou lidar com a situação com Emily de forma respeitosa, que havia marcado uma reunião para conversarem sobre as acusações de roubo no dia 11 de agosto. Uma semana depois, a polícia afirma que ela matou 3 familiares. Ela não compareceu à reunião de 11 de agosto. Agora, nesta semana, há uma nova reportagem do Boston Globe dizendo que o empregador de Emily, o restaurante de frango frito em New Hampshire, não foi o primeiro empregador de quem ela supostamente roubou. O jornal relata que em 2016 autoridades de Nantucket, Massachusetts, investigaram Long por suposto roubo de milhares de dólares de um pub cervejeiro onde trabalhava. O jornal diz que Long e seu ex-namorado roubaram Estados Unidos $11 mil em dinheiro e bebidas alcoólicas antes de viajarem de férias para a Tailândia. Ambos foram demitidos pelo pub cervejeiro. Quando Long voltou aos Estados Unidos, foi acusada de falsificação de cheques, mas o caso foi arquivado após o pub falir, segundo o Boston Globe. O antigo empregador de Long, daquela rede de restaurantes de asas de frango em New Hampshire, diz que ela não só roubou $660 mil, mas agora, olhando para trás, ele também acredita que pelas conversas que tiveram, ela possivelmente tinha um vício em compras, o que pode ter levado ao suposto roubo da empresa dele. Na verdade, ele disse que a própria Long afirmou que tinha um vício em compras. Ela ainda afirmou que viver com orçamento deveria ser, aspas, crime contra a humanidade. Claro, mas como tudo isso se encaixa na tragédia que aconteceu em 18 de agosto? Isso é algo que talvez nunca saberemos. Vamos falar sobre isso com o comandante aposentado da polícia de Chicago, Will Svelar. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Esse é um caso muito difícil por vários motivos. Há muito a analisar. Antes, preciso relembrar o que ocorreu naquela casa em 18 de agosto. E a grande questão, sabe, é que você tem esse garoto que sobreviveu. Sabe, o que acho que como olhar, nunca saberemos a resposta para a pergunta do porquê. Como detetive, ao investigar esse caso, quais elementos você precisa reunir para montar a história ao responder a um chamado assim? Bem, sabe, a grande questão que você mencionou é por que ela deixou o menino vivo.
Se ela fosse cometer um assassinato seguido de suicídio e estivesse preocupada em ser identificada, se ela quisesse, bem, não um suicídio, mas um assassinato, preocupada em ser identificada depois, sabe? Você elimina as testemunhas. Mas se vai cometer assassinato e suicídio, por que deixar uma criança? Agora, o que eu vi ao longo dos anos é que, quando você tem uma situação em que crianças são assassinadas, em muitos casos, as crianças que são mortas não são os filhos biológicos da pessoa que está cometendo o assassinato. É muito difícil matar o próprio filho. Não sei se isso tem impacto neste caso. Na verdade, nada indica que não eram todas as crianças dela. Mas quando começo a imaginar cenários na minha cabeça sobre por que uma criança sobrevive enquanto as outras não, sabe, o que vem à tona pela minha experiência é o fato de que às vezes os filhos biológicos são poupados. Sabe? E a mais recente, eu diria que o desenvolvimento mais recente nessa história são, sabe, as alegações de desvio de dinheiro. Saiu uma história, algumas semanas atrás, sobre os 660 mil dólares do empregador dela em New Hampshire. Em 2016, o Boston Globe noticiou que ela foi acusada de roubar 11 mil dólares enquanto trabalhava em um bar em Nantucket. Ela e o namorado foram os funcionários demitidos. Ao juntar as peças, tenta descobrir quem é essa pessoa. E no fim, tudo termina de forma terrível para a história em 18 de agosto. Mas o que você acha dessa parte em que você vê algo em 2016 em uma escala menor, comparado ao que ela foi acusada de fazer entre 23 e 25? Bem, obviamente você vê o padrão aí. Ela tem algum tipo de problema com dinheiro. Ela começa com 11 dólares e depois alcança 600 mil com a mesma empresa. Um grande salto. Ninguém começa assim, sabe? Talvez comece roubando um chiclete e depois vai aumentando. Mas quando você fala sobre esse tipo de dinheiro sendo roubado entre uma empresa e outra, obviamente existe um padrão. Ela tem algum tipo de problema com gastos. E talvez ela tenha notado que os 600 mil dólares certamente a fariam ser presa. Não viu outra saída. Mas quando você fala sobre crimes financeiros e crimes violentos, são duas coisas diferentes. Geralmente, quem comete crimes financeiros não costuma voltar e cometer assassinatos. Este é um caso muito intrigante. Sim, pois falaremos sobre o valor maior que ela é acusada de ter pego. Ela trabalhava para uma rede de restaurantes de asinhas de frango de New Hampshire chamada Wingits. E o proprietário disse que ela teria levado cerca de 660 mil dólares, o que é uma quantia incrível de dinheiro entre 2023 e 2025. Se ela realmente fosse acusada por essa quantia de dinheiro, quero dizer, que tipo de punição ela poderia receber por ter tirado mais de $500 mil de uma empresa? Bom, quero dizer, ela com certeza está olhando para algum tempo na prisão. Ela não enfrenta a acusação de assassinato ou crime violento, mas pode pegar a prisão e ter que pagar restituição. Mas 600 mil dólares em uma pequena empresa é algo que você pensaria que, sabe, eles pegariam em 100 mil, 200 mil ou 300 mil dólares. Sei que antes de acusar crimes financeiros é preciso uma auditoria forense independente. Em outras palavras, você, como vítima, precisa fazer uma auditoria e depois apresentá-la às autoridades e dizer: ok, escutem, nós temos essa auditoria forense. Esse dinheiro sumiu. Achamos que essa pessoa fez isso, mas a polícia não vai agir. Faça uma auditoria forense separada em Chicago, eu sei. Sobre outras jurisdições não tenho certeza, mas você faz a auditoria forense, a polícia assume e faz as acusações criminais. Então ela está olhando para um tempo de prisão, mas não 20 anos. Bem, eu também acho, quero dizer, existe essa questão de como você não percebeu essa quantia de dinheiro, sabe? Isso não é algo pequeno, sabe? Acho que se um funcionário tivesse tirado 660 mil dólares do McDonald's, eles teriam percebido, não necessariamente só uma pequena rede em New Hampshire. Mas quero dizer, como chega ao ponto que você viu em crimes financeiros onde a dívida só cresce até perceber, e nesse caso, ela foi acusada de atingir esse valor, sendo um padrão que o proprietário disse ocorrer desde janeiro de 2023. Então, a pergunta que eu tenho sobre isso é: em que função ela trabalhava nessa empresa para ter acesso, se ela podia desviar esse tipo de dinheiro?
Essa é uma pergunta, mas quando você fala sobre isso, veja, esse tipo de coisa acontece em todos os setores da vida. Já vimos isso no clero, já vimos nos negócios, em todo lugar. E eu vejo que grande parte do problema é o jogo. Muitos contraem dívidas de jogo, e como apostador, você pensa que um acerto basta para resolver. E esse acerto nunca vem. Então, agora você vai se afundando cada vez mais. E agora você está, sabe, devendo centenas de milhares de dólares. Você não vai recuperar esse dinheiro. Por isso vejo o jogo como motivo em muitos casos. Mas no caso dela dizem que ela tinha um vício em compras, mas isso, sabe, é muita Amazon. É realmente isso. E talvez, sabe, as pessoas tenham isso como um vício, mas pensar nessa quantidade de dinheiro é incrível. E pensar que, sabe, você olha para alguém chegar ao ponto de fazer o que ela está sendo acusada de fazer, do que a polícia diz que ela fez dentro daquela casa no dia 18 de agosto. Quer dizer, obviamente, sabe, ela dizia que o marido estava passando por esse diagnóstico médico terrível. Terrível. E você pensa na pressão que vem com isso. Ao mesmo tempo, uma semana antes, ela faltou a uma reunião em 11 de agosto, onde o dono da empresa falaria com ela sobre o valor do dinheiro. Então ela sabia que isso também estava vindo por aí. Mas pensar, quero dizer, com que frequência você vê o motivo para algo assim ser, seja um diagnóstico médico ou uma situação financeira que se tornou criminosa do ponto de vista de uma investigação, realmente levar a algo tão horrível quanto o que aconteceu dentro da casa? Não é comum. Realmente não é comum. Se você vê questões financeiras, geralmente é suicídio. Normalmente eles não levam a família junto. Assassinatos por eutanásia em casos de câncer geralmente envolvem pessoas mais velhas e costumam ser seguidos de suicídio, envolvendo só as duas pessoas. E eu falo, pessoas idosas, sabe, com 80 anos que querem acabar com o sofrimento do outro e ir junto. Mas em uma família mais jovem, você simplesmente não vê isso com tanta frequência, tendo esse como motivo. Você simplesmente não vê muito disso. Quando você responde a algo assim, com várias pessoas ligando para o 190 do lado de fora antes da polícia chegar, fica claro que não era uma verificação comum de bem-estar, nem apenas alguém faltando ao trabalho. Você realmente não sabia o que esperar ao abrir a porta. Se várias pessoas ligaram para o 190 após ouvirem um disparo em um bairro tranquilo de New Hampshire, provavelmente havia algo envolvendo uma arma. Quero dizer, como é para um policial responder a esse tipo de chamada, onde você não sabe o que aconteceu atrás da porta na qual você está prestes a entrar? Você está certo. Respondendo a uma chamada assim, veja, 3 policiais morreram na Pensilvânia cumprindo um mandado em uma situação doméstica. Você simplesmente não sabe se alguém está esperando por você, então você tem que ficar em alerta. É uma verificação de bem-estar. Como disse, você não sabe o que acontece lá dentro, então precisa lidar com isso. Quando você entra nessa residência, tem que agir como se houvesse um atirador ativo, alguém armado ou algum tipo de ameaça contra a polícia. Então você precisa limpar os cômodos. Agora, à medida que você começa a avançar pela casa, isso começa a te dar uma ideia do que aconteceu. Mesmo assim, você não para na primeira coisa que vê. Você precisa continuar e limpar a casa onde tenho certeza que encontraram a criança sobrevivente. Mas é um sentimento estranho. Depois que passa a adrenalina de limpar a casa, talvez agora eu esteja seguro. Você precisa processar o que vê e garantir a segurança da cena como policial. Quando os detetives chegam, deve tentar juntar tudo. E olhando para algo assim, demora para processar. E você tem que deixar seus sentimentos pessoais de lado e fazer o seu trabalho. Sim, e pensar em como aquela cena parecia é simplesmente horrível. Quero dizer, do ponto de vista forense, eu sei que, neste caso, a arma que foi usada foi encontrada perto da família. Então isso, certamente, é uma pista importante sobre o que aconteceu, diferente de ter sido alguém que teria fugido depois de cometer esse crime. Mas quais são algumas das evidências forenses que você usa para provar, além do fato de a arma simplesmente estar lá? Mas o que realmente pode ser feito para provar isso, sabe? Porque eles foram bem rápidos em dizer que esse foi um caso em que ela atirou neles e depois virou a arma contra si mesma. Há muitas coisas que você precisa analisar. E o que você está falando no que diz respeito à arma, a arma guarda a maior parte disso.
balística dos cartuchos disparados, resíduos de pólvora na mão dela e onde estão na mão dela, no dorso da mão, na palma da mão, para dizer que foi ela quem manuseou a arma. Ferimentos de contato, em oposição a ferimentos de longa distância, tatuagem de pólvora, as entradas e saídas de um ferimento de contato auto-infligido são bem diferentes de um ferimento à distância. E você pensa sobre a capacidade da arma. Meu pensamento ao entrar nisso é talvez: depois que ela matou a família, só restou uma para ela mesma. Pode ser algo tão estranho assim, onde o garoto foi poupado em outro quarto. Tudo ocorre em um quarto e ela só tem um disponível. Muita perícia vem dessa arma de fogo e, como você disse, eles contaram rápido como tudo ocorreu. Estou considerando a proximidade da arma, a tatuagem de pólvora e o resíduo de disparo, que provavelmente indicam que ela foi quem disparou. E quanto a esse ser um caso realmente único, quero dizer, não posso deixar de enfatizar o quanto é triste pela perda de uma vida e também pelas circunstâncias que, segundo ela, essa família estava passando. Também acredito que, infelizmente, na maioria desses casos que cobrimos, geralmente não é a mulher quem faz isso. Quero dizer, por que isso acontece? E normalmente, acho que sim, porque normalmente você não vê um caso como esse. Nos casos que já cobri, muitas vezes é o marido. Bem, quero dizer, acho que é simplesmente da natureza do homem ser mais violento. Não tenho base científica, mas pela experiência, como você disse, vejo que a maioria dos crimes violentos com armas de fogo é cometida por homens. Se falarmos sobre suicídios femininos, a maioria dos suicídios que vi cometidos por mulheres são com pílulas ou asfixia, envenenamento por monóxido de carbono. É raro ver uma mulher cometer suicídio com arma de fogo. Tenho certeza de que alguém pode explicar psicologicamente por que isso acontece. Pela minha experiência, é raro ver mulher usar arma de fogo em crime. Sim, há muitas coisas que fazem essa história se destacar. Quanto ao que acontece a seguir, porque vimos, você sabe, esta semana saiu uma reportagem do Boston Globe. Parece que são muitos veículos de mídia que estão meio que juntando partes do passado financeiro que ela tinha. Mas nesse caso, a pessoa responsável já morreu. As vítimas, neste caso, quero dizer, certamente esse menino pequeno é uma vítima nisso tudo, e ele é o único sobrevivente. Mas o que mais se faz, como investigador, para garantir que você obtenha todas as respostas necessárias quando esse caso é encerrado? Quanto trabalho é feito para tentar descobrir o motivo? Então o caso já está praticamente encerrado. Será considerado assassinato seguido de suicídio. Essa parte do caso está encerrada pelas evidências discutidas. O evento que aconteceu naquela casa. Agora, quando você fala sobre os crimes financeiros, todas as evidências para dizer que ela foi a autora do crime financeiro precisam ser apresentadas. É preciso documentar isso e encerrar o caso devido à morte da autora. Chamamos isso de encerramento excepcionalmente esclarecido, morte da autora. Então, existem outras investigações, quaisquer outras investigações que surgirem, porque você nunca sabe. Pode surgir algo dizendo, achamos que ela nos enganou nesse GoFundMe. Se houver crime, não haverá processo porque o infrator está morto. Mas há uma investigação. Processo criminal e investigação policial não são iguais. Neste caso, você tem que provar, tem que apresentar os fatos para provar que isso realmente aconteceu. Sem processo, mas essa pessoa era responsável por isso. Agora, como está morta, os casos foram encerrados. Se ela estivesse apenas voltando aos $660 mil quando se trata de restituição, porque eu só fico pensando, quero dizer, é muito dinheiro, sabe? E ela teria, como você disse, tempo de prisão, mas não seria prisão perpétua. Quero dizer, certamente haveria um nível de vergonha que viria com isso se ela fosse acusada e condenada por isso. E tudo isso é verdade. Mas eu, até do ponto de vista da restituição, se ela não é alguém que teria essa quantia de dinheiro para pagar, quero dizer, como isso normalmente funciona para alguém se ela fosse condenada pelo que o dono da empresa dela alegou que ela fez. Bens, você vai atrás dos bens, bens em conjunto, você vai atrás de empregos futuros, penhora, salários.
Basicamente, você coloca um pagamento muito longo. Planeje tentar cumprir sua responsabilidade de restituição. Então seria algo que ela provavelmente nunca conseguiria quitar, mesmo vivendo muito. E é só, sabe, que caso difícil, difícil mesmo. E a gente continua recebendo essas atualizações que tornam tudo ainda mais difícil. Comandante aposentado de detetives, Will Svilar, do Departamento de Polícia de Chicago. Obrigado por explicar tudo pra gente no Law and Crime. A gente agradece. É um prazer. Obrigado, Chris. Foi criada uma vaquinha no GoFundMe para a criança que sobreviveu no dia 18 de agosto. Você pode ver o link aqui. Já arrecadou mais de 150 mil dólares. Isso é tudo no On The Case, da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Eu sou o Chris Stewart. Até a próxima.